Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre esse dia histórico que foi a vitória do presidente Lula ontem nas eleições. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando do que significa a democracia versus a ditadura. E o presidente Lula representa a democracia e o seu adversário representa a ditadura. Já fiz aqui vídeos explicando. Vamos falar o que significa isso, essa vitória com relação aos nossos direitos humanos, aos direitos das mulheres, aos direitos dos negros, dos índios, ao direito da cultura, ao direito ao ambiente, meio ambiente protegido, a você ter um ecossistema equilibrado para que não tenha escassez de alimentos, não tenha escassez de chuvas, interfira na agricultura, interfira no dia a dia das pessoas, para que não tenha desastres que cada vez estão ficando mais frequentes. Então vamos falar sobre isso aqui. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça de inscrever e compartilhar o vídeo. E vamos pacificar o país, vamos trazer ideias, vamos trazer vamos discutir o que realmente interessa à população e não ficar distribuindo armas e ódio. Continue assistindo até o final o vídeo. Vamos falar sobre isso aqui. Meus parabéns a todos que compareceram às eleições para votar e que cumpriram o seu dever de cidadão e o seu direito. Mais direito do que dever. E um dia essas pessoas que votaram vão dizer que participaram da história. O dia histórico, um dia onde a democracia prevaleceu e quem representa a ditadura, ataque aos direitos humanos, teve uma derrota. Mas não foi uma derrota acachapante como era de se esperar, depois de tudo que ele fez na pandemia, depois de tudo que ele fez com relação à imprensa, ao judiciário. Ele ainda teve uma votação expressiva e que chegou a preocupar. Ficou ali empate técnico e no final venceu a democracia. Lula não terá uma vida fácil pela frente, porque o Congresso é alinhado com o presidente. Mas Lula tem aliados importantes e Lula ele é político, ele é um líder. Então ele saberá, já foi presidente, tem experiência de já ter sido presidente, e ele saberá fazer que as ideias que ele defende, as ideias de inclusão social dos pobres e preservação dos direitos sociais sejam discutidos na sociedade. Isso ele sabe fazer, ele já fez antes e acredito que ele vai fazer novamente. Ele vai atuar nos programas que ele já fez, no Minha Casa Minha Vida. Ele vai atuar no combate à fome, ele vai atuar nos direitos sociais, trabalhistas, direito à saúde, direito trabalhista, que tivemos aí uma reforma, tivemos aí várias reformas, e uma delas foi a reforma trabalhista, que tirou o direito trabalhista da Constituição praticamente, por uma lei infraconstitucional. Então, Lula terá um grande trabalho, uma grande tarefa para fazer e não poderá fazer isso sozinho. Ele precisará dos progressistas, das pessoas que votaram nele, que vão conversando, que vão apoiando o governo e não se resuma apenas no voto. Apoiar o governo, cobrar, claro, fazer críticas sim, mas na maneira de cooperação. O que podemos esperar do novo governo? Podemos esperar, sem sombra de dúvida, que ele vai fazer os programas, vai recuperar os programas que ele já fez no passado. O Minha Casa Minha Vida, que tirou muitas pessoas da rua e pessoas de baixa renda e que estão morando agora em apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Isso também acelera a economia, porque será construídas, movimentará a economia, porque serão construídas obras, serão contratadas pessoas com carteira assinada para fazer esses apartamentos. Então, podem esperar que o Minha Casa Minha Vida vai voltar a funcionar, que o presidente atual desmantelou. Que podemos esperar? Uma ação na saúde, fortalecimento do SUS, atendimento às pessoas mais pobres, que o governo Lula tinha feito, os mais médicos atendendo pessoas, crianças, lugares longínquos que os médicos
brasileiros não queriam ir, não querem ir. Então o presidente fez esse programa e esse presidente atual desmantelou também. Isso podemos esperar que ele faça um programa similar, mesmo que seja com médicos daqui que ou de fora, mas que seja um programa para atender as pessoas de baixa renda que estão desassistidas. Vai atuar também na segurança pública, com certeza. Vai atuar nas fronteiras, impedindo o desmatamento da floresta amazônica, e vai atuar também nessas reformas no teto de gastos, que é chamada de teto de gastos, que eu acho que é uma das reformas que eu mais falei aqui no canal. Mas não é teto de gastos, ela acaba com a Constituição, ela deixa de fora a maior dívida do país, que é a dívida pública, intocável. E aí vai na saúde, na educação, na segurança pública e nos programas sociais, investimentos, assistência social, previdência. A previdência ainda teve um agravo, que além do teto de gastos, teve também a reforma. A reforma da previdência foi também uma coisa devastadora, porque as pessoas não vão conseguir se aposentar. Eu já falei aqui várias vezes. Então, acredito que ele vai trabalhar também com essas reformas. Vai começar com o teto de gastos, vai começar com a trabalhista e, quem sabe, ele revogue essa reforma previdenciária também, que atinge os mais pobres, atinge os aposentados que vão ser... Aliás, ele falou no debate, né, que a previdência, a pessoa se aposentaria com... A pessoa que tinha 2 salários vai se aposentar com 1. E é o que a reforma de Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram. E eu falei aqui no canal várias vezes. Fiquei feliz que ele falou no debate e falou do teto de gastos, né? E da reforma trabalhista. Como é que pode a pessoa não ter carteira assinada? A pessoa trabalha a vida inteira e quando ficar velho, como é que vai ser? Não vai ter direito previdenciário, nem trabalhista, nem previdenciário. Então, o presidente Lula certamente trabalhará nesse campo que está faltando. Ele vai atuar na fome. Não é possível, no combate à fome, não é possível que 33 milhões de pessoas passem fome nesse país, que é um dos maiores produtores de alimentos. Então, o presidente Lula, não tem dúvida que ele vai atuar, tirar essas pessoas da fome que estão aí, e da miséria. No último vídeo que eu publiquei, eu falei que 8 crianças por dia estão sendo internadas, hospitalizadas, crianças até 1 ano de idade, estão sendo internadas por conta de desnutrição, falta de alimentos. Então isso não é possível. 8 crianças por dia, dá 240 crianças por mês. Então a fome mata, e principalmente as crianças que são mais suscetíveis. As crianças não têm ainda o organismo formado para resistir a este agravo, a este crime, que é deixar as pessoas passarem fome. O Estado não pode deixar as pessoas passarem fome. Tanto é que o presidente Lula vai atuar e já atuou no combate à fome. E espero que ele faça o quanto antes, que tire o país dessa situação que o país se encontra por conta desse ódio que Bolsonaro jogou, essa cortina de fumaça de ódio, de violência, para ele não fazer nada, para ele não ser cobrado. Ele não dá entrevista, qualquer coisa que perguntar para ele sai da entrevista. Até agora no debate, quando ele foi perguntado, foi questionado, ele saiu e deu as costas, depois que acabou o debate. Então nunca responde. O sigilo nas coisas do governo de 100 anos vai acabar, com certeza Lula vai acabar esse sigilo. E que se processe as pessoas, aí já não é Lula, aí é os procuradores, né? Os procuradores e os presidentes da Câmara tomem providências com relação às denúncias da CPI, com relação à pandemia, à omissão do governo federal na pandemia. Para você ter uma ideia, 51 pessoas morreram por falta de oxigênio no Amazonas, e o presidente manda cloroquina. Já falei aqui diversas vezes, assista os vídeos do canal. 8 pessoas em cada 10 morriam, enquanto 8 pessoas entubadas por Covid em 2020. Isso o presidente sabe, ele tem relatórios. 8 pessoas em cada 10 morriam
internadas por Covid, eram entubadas por Covid. Só apenas 2 se salvavam. Você sabia desse fato? E o presidente dizia o quê? O que é que ele falava? Todo mundo tem que ir para a rua para se contaminar. Quanto mais as pessoas se contaminavam, mais pessoas morriam. Então era razoável que se protegesse as pessoas enquanto não havia vacina. E ele fala o quê? Ele fica, eu fico em casa, não sei o quê, e a economia vem depois, mas ele não fala que se as pessoas ficassem livres como ele queria, milhões de pessoas poderiam morrer. Porque cada 100 pessoas contaminadas, 2, 3, 2% morreria. Aí se você colocar isso no número da quantidade de brasileiros, você vai achar o número das pessoas que morreriam. Então, principalmente as pessoas idosas, as pessoas com alguma comorbidade, que seriam as mais afetadas, né? Então o Estado não pode fazer isso, ele não pode agir para que pessoas morram, ele tem que fazer o contrário, para proteger as pessoas. Então ele precisa ser responsabilizado pelos crimes que a pandemia, que a CPI da pandemia o acusou, precisa ser julgado por eles, ter o devido processo legal, seja oferecida ampla defesa, mas ele precisa ser julgado. Ele, porque levaram cloroquina para a Amazonas, não levaram oxigênio, demorou para levar. Precisou o Supremo dar uma ordem para que ele levasse. Então isso é inaceitável. Infelizmente essas coisas não refletiram na eleição, né? Não refletiram, porque ele teve uma votação muito boa. Mas, graças a Deus, prevaleceu a democracia, prevaleceram os direitos humanos, e que Lula é um político perspicaz, é um político que agrega, que faz alianças. Ele mostrou isso. Simone Tebet, parabéns a Simone Tebet, a senadora, ganhou meu respeito, não agora, já na pandemia, quando ela atuou na pandemia, na CPI da pandemia. A senadora Elisiane Gama também ganharam o meu respeito desde aquela época. Então, a Marina Silva também, vou ver um grande apoio. O vice-presidente Geraldo Alckmin foi uma coisa muito boa que Lula fez. Lula é perspicaz, né? Lula não é bobo. Ele fez alianças e ele construiu alianças e ele realmente respeita os adversários. Ele respeita Alckmin, respeita Serra, respeita Fernando Henrique, tanto que eles manifestaram apoio, né? Como Lula falou, que não havia essa guerra, não havia esse ódio. Eles eram adversários, mas depois eles conversavam, depois que ele saía do debate, conversava tranquilamente. Então, foi um dia histórico. Parabéns a todos que votaram. E parabéns especial a todos que votaram no presidente Lula. E que a gente precisa unir o Brasil. Não precisamos dividir o Brasil. Já existem tantos problemas. Você pensou? Nas famílias já existem tantos problemas. Imagine brigar por causa de um político que defende armas, violência, tortura, ditadura. Não agiu na pandemia como deveria, como um presidente deveria agir. É só você pegar o comparativo de outros presidentes. Teve presidente que foi dar aula durante a pandemia, para dar exemplo. Foi dar aula para os alunos se protegerem. Teve presidente que fechou na hora certa, abriu na hora certa. Teve presidente que comprou vacina na hora certa. E os números das pessoas que morreram foram menores do que no Brasil. E no Brasil não teve mais mortes porque o Supremo Tribunal Federal, parabenizo aqui o Supremo Tribunal Federal, que tomou medidas importantes, mandando o presidente fazer o que ele deveria fazer, sem precisar o Supremo mandar. Mandando, por exemplo, dar água aos indígenas, leitos de hospitais aos indígenas que o presidente havia negado. Então, isso fica na história, ele não vai apagar isso da história, isso está registrado. E um dia as pessoas vão saber, um dia que o ódio se dissipar, porque com ódio ninguém reflete, né? Com ódio você só vê o que ele está dizendo, está com ódio ali, o presidente falou, ele é dono da verdade, os apoiadores dele não acreditam em nada que a gente faz. Então, espero que um dia eles acreditem, que eles repensem. Claro que tem um grupo ali que nunca vai acreditar, porque eles sabem, eles apoiam independente do que Bolsonaro faça. Como aquela menina que puxou uma arma, aquela deputada que puxou uma arma para um rapaz que estava discutindo com ela, e ela foi com a arma na mão, né? Então, a pessoa, se ela atirasse, era mais uma vida perdida. E Roberto Jefferson, que atirou
em policiais, jogou granada. Essas pessoas não tem como conversar, essas pessoas não vão mudar. Mas eu creio que no meio dessas pessoas que votaram em Bolsonaro, não todo mundo é assim. As pessoas estão sendo, não estão enxergando. Uma hora vamos pedir, vamos orar a Deus que eles vejam. Inclusive dentro do meio evangélico, acredito que tem muita gente que está ouvindo os pastores e as igrejas bolsonaristas e ainda não refletiram no que Bolsonaro fez durante todo o seu mandato. Então, uma hora eu acho que eles vão parar e vão pensar. Mas a gente não pode ficar agora falando isso, só isso. A gente tem que falar agora daqui para frente. O que é que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos pacificar a sociedade, vamos tirar as pessoas da fome, da miséria, vamos colocar as pessoas com as carteiras de trabalho assinada. Vamos olhar a previdência das pessoas que ficaram sem previdência daqui a 40 anos, não vão poder se aposentar. Vamos olhar o teto de gastos que deixou a dívida pública fora e arrochou a saúde, a educação, a assistência social e as políticas públicas, o menor investimento em política pública que esse governo tem e o de Temer. Então é isso que nós temos que conversar e dar a essas pessoas bolsonaristas que votaram em Bolsonaro, 50 milhões, 57 milhões de pessoas, ele teve a votação parecida com a de 2018. A chance de refletirem que se são patriotas, por que as pessoas deixar as pessoas com fome? Se são patriotas, por que armas para matar o seu irmão? Nós somos patriotas, nós temos que nos unir, né? Então, se somos patriotas, por que queremos andar com armas? Se somos patriotas, por que queremos destruir a floresta que mantém a vida no planeta do Brasil? Então, essa coisa de patriotismo, de bandeira do Brasil, e não pensar nos fatos reais, é uma tática que Bolsonaro usou muito bem, né? Essa coisa de violência, de matar bandido, de achar que pode dar um tiro na cabeça das pessoas porque são suspeitas. Existe o poder judiciário, existe o sistema penal, existe a lei, existe o direito para que as pessoas sejam julgadas e tenham o devido processo legal e tenham presunção de inocência. Porque senão o Estado deixa de ser Estado, o Estado passa a ser um arbítrio. Então é isso que Bolsonaro quer, ele quer desconstruir o Estado, a democracia, a república e colocar no lugar esse sistema que é um contra o outro, inclusive dentro das famílias, que a família é um lugar de acolhimento, na maioria das vezes, é um lugar de ensinamento, é um lugar de paz, de tranquilidade. Então, se ele ataca justamente as famílias, porque ele divide a igreja, ele divide a família, ele divide o Estado, ele divide as instituições. Então, que a democracia prevaleça. Parabéns ao presidente Lula, que atuou de forma exemplar, debateu, mesmo cansado das jornadas por esse país todo, já com 77 anos, mas está se cuidando. E parabéns a Janja também, que desde a prisão cuidou do presidente. Parabéns a todos os apoiadores que ficaram na vigília, que acreditaram na inocência do presidente e que não há provas, nenhuma de crime, que Moro foi um juiz parcial. Moro prendeu o presidente Lula sem prova. Ele deveria estar preso. Se acredita que ele possa ser preso ainda. Que foi julgado parcial pelo Supremo Tribunal Federal. E a BJD, Associação Brasileira de Juristas pelo Brasil, o Grupo Prerrogativas, que são entidades jurídicas de diversas correntes filosóficas juristas, já falavam que não havia prova na sentença de Moro. E se você lê a sentença de Moro, não há prova. Tanto que o presidente foi restabelecido a sua inocência, foi restabelecido seus direitos políticos, né? Ele pôde participar do pleito, que não pôde participar em 2018 por conta de Moro, que o prendeu e depois foi ser ministro do candidato adversário. Isso aí é a prova cabal de que houve parcialidade do ministro Moro, do ex-juiz Moro. Então, é uma conjuntura política incrível no Brasil, né? São fatos, e a Vaza Jato ajudou bastante que as instituições que tinham condenado o presidente voltassem atrás, inclusive na presunção de inocência, que haviam acabado com esse princípio constitucional da presunção de inocência, porque ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado, quando não cabe mais nenhum recurso. Então foram dois problemas para Lula. Primeiro, eles não obedeceram o trânsito em julgado.
E segundo, não havia prova. Então foram duas coisas que forçaram a prisão ilegal e injusta do presidente Lula e que, com certeza, foi feita justiça com a eleição do nosso querido presidente Lula. Eu já fiz um vídeo aqui também falando da presidente Dilma, assistam, que ela não fez crime de pedalada, já foi aí, órgãos oficiais já falaram, e foi tirada por conta da política. Então, parabéns ao presidente Lula, parabéns a todos que votaram e parabéns aos canais progressistas, Thiago dos Reis, Aqui é Santarém, o Critica Brasil do Aqui é Santarém, o Rony Teles, o canal Portal do José. Então eu não vou falar todos aqui, são muitos, né? Clique Política do João, né? Então canais assim fantásticos que atuaram na defesa da democracia. Então meus parabéns. E esse canal aqui que eu estou fazendo vários vídeos, um forte abraço, até o próximo vídeo.